Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. No episódio de hoje, vou falar para vocês como o último episódio da série Gavião Arqueiro realmente destruiu as minhas expectativas. E destruiu mesmo, viu? Mas, antes da gente começar a nossa conversa sobre esse fato, eu vou pedir que vocês façam algumas coisinhas de praxe por mim. Primeiro, procura o botão curtir, é bem parecido com esse, está logo aqui embaixo, curte o episódio. Não deixa também de participar comentando, que quando você comenta, você motiva outras pessoas também a comentarem. Não deixa de se inscrever no canal, também de compartilhar os vídeos do canal com todo mundo, que assim o canal da Comic House cresce. E a gente cresce junto nessa conversa semanal. Me siga também no meu perfil lá no Instagram, o arroba Manassés Filho, o da Comic House, que é o arroba Comic House. E se você curte quadrinhos e quer comprar quadrinhos, visita, acessa também a loja da Comic House. É só você digitar aí comichouse.com.br, acessa, conhece, faz tua festa por lá e fica na maior alegria com um monte de quadrinhos que não estão no gibi que você vai encontrar na loja. E, obviamente, agora, sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje, que é como o último episódio da série Gavião Arqueiro destruiu as minhas expectativas. E expectativa é um negócio interessante. Expectativa é como se você de repente tivesse a massa para fazer um bolo, ou melhor, os ingredientes para fazer um bolo, você bota tudo, faz aquela massa linda e maravilhosa, coloca no forno, tira do forno, o bolo cresceu, tá fofinho, todo mundo vai sentir aquele cheiro que vai preencher e vai botar água na boca. Você parte, algumas pessoas vão provar, outras vão comer literalmente, todo mundo vai ficar satisfeito com aquela alegria contagiante, expectativas atendidas e você com um sorriso igual ao do Coringa, de um canto ao outro na boca. Quando não, você tira o bolo do forno, o bolo não cresceu, ou ele está duro demais, ou mole demais, e você fica com aquela cara e pensando, o que aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde está o caroço nesse angu? É mais ou menos o que aconteceu comigo quando eu assisti esse último episódio do Gavião Arqueiro, que vinha de uma escala crescente de 5 episódios muito bons. Inclusive, alguns dias atrás, eu até gravei um episódio para o canal da Comic House que se chama Como o Gavião Arqueiro Destruiu as Minhas Expectativas. Na ideia de que ele ressignificou e me deu um novo fôlego ao me apresentar uma trama que eu particularmente não esperava nunca me ficar frente a frente e me surpreendeu bastante. E que se você não assistiu, clica nesse card aqui em cima que você vai poder ver essa minha análise e comentários sobre esses 3 primeiros episódios, em que, inclusive, eu falo sobre vários pontos positivos que ela tem, entre eles, inclusive, uma relação simbiótica e harmônica muito legal entre os gêneros da aventura, do drama e da comédia. E que é justamente isso, talvez, uma das coisas que sempre foi o grande charme, o grande fôlego dessa série. Entretanto, o que ocorre nesse episódio 6 é que a gente vê várias situações sendo colocadas, várias pontas para serem amarradas, e que acaba conduzindo para soluções muito apressadas. E a gente, quando começa a rever a série, a gente vê vários núcleos narrativos sendo criados, e que essa forma de poder conduzi-los a uma conclusão da forma como foi feita, infelizmente fragilizou a própria trama. A gente tem, a partir do episódio 4 a ideia da introdução da personagem da Helena Belova, que é a nova Viúva Negra, que tem agora a sua grande motivação de vida, que é matar o Gavião Arqueiro, porque ela acha que ele é responsável pela morte da irmã, a Natasha Romanoff. E que, óbvio, a gente sabe que não, mas ela botou na cabeça que sim, e a gente faz até uma análise, e aí externa, porque isso não é colocado para a gente, não é aprofundado essas motivações da personagem, na trama, em que a gente tem que procurar fazer um olhar e uma análise subjetiva sobre ela, de poder entender que sim, era uma pessoa que estava lá na vida dela, que acabou com o estado do Thanos voltando ao mundo num espaço de 5 anos, se vê deslocado no tempo, descobre que a irmã, o laço que ela tinha familiar, não existe mais, morreu, e com isso ela procura alguém para culpar por aquele momento que está tendo de desagrado, desarmonia, de tristeza. E ela estabelece o Barton Clint, o Gavião Arqueiro, como responsável por tudo isso. E esse talvez seja o grande problema dessa vingança que não é tão aprofundada, não é tão colocada para nós de forma tão crível. Porque se ela fosse rever a própria relação do Barton Clint com a Natasha, era óbvio que jamais ele teria deixado ela morrer ou até mesmo matado a personagem. Ele teria feito o possível não, e o impossível e o impossível para poder evitar isso. Então, nessas horas, uma boa conversa entre os dois poderia resolver. E que é o que acaba ocorrendo justamente na finalização desse episódio. Porque eles se encontram diante de um combate, ela acaba sim dizendo que ela faz a pergunta, ele responde e ela acaba por A mais B vendo que realmente não tinha muito motivo para ele poder para fazer com que ela fosse morta. Então ele fez o melhor que pôde. E ela acaba aceitando uma vingança que acaba sendo infundada e pouco desenvolvida dentro de uma trama que não tinha necessidade de existir. Para falar a verdade, a própria vingança em si não precisaria estar sendo apresentada. Outro ponto também, a ideia
da relação da Kate Bishop com a sua mãe, que é a Eleanor Bishop, interpretada muito bem pela Vera Farmiga, em que eu nunca comprei a ideia dela ser uma personagem tão passiva e tão bondosa como se apresentava. Inclusive, eu até comento isso nessa análise que fiz dos 3 primeiros episódios, e que se comprova nesse episódio, é a gente vendo a poeira que ela colocava debaixo do tapete, ou dos esqueletos que ela guardava no sótão ou no porão, isso obviamente de forma figurada, em relação aos seus crimes que tinha cometido. E que aí se perdeu um grande momento para a série por mostrar esse lado de ruptura da relação mãe e filha e da decepção da filha descobrir a desconstrução da imagem que sempre teve da mãe. E da mãe, por sua vez, de ver a filha se colocar contra ela. Então, isso renderia muito, daria uma riqueza muito grande para a trama, mas infelizmente foi mal aproveitado. Outro ponto negativo também, a ideia da Echo, uma personagem que aparece para nós com várias camadas, uma complexidade incrível, a sua jornada da sua infância e nos apresentado o porquê ela quer se vingar, o porquê ela está introduzida naquele mundo, da desconstrução que ela tem em relação do que ela acreditava ser bom, dos amigos que ela imaginava que eram companheiros, que era a família dela, que na verdade descobre que na verdade são todos cobras, todos querem apunhalá-la pelas costas ou eram traiçoeiros. Então, isso foi muito legal, mas infelizmente a finalização também não concedeu à personagem a complexidade e até profundidade e dramaticidade que essas situações poderiam oferecer para ela. Outro ponto negativo também, a questão do humor, que vinha em escala crescente, muito harmônica nos episódios, mas que nesse episódio 5, ou melhor, nesse episódio 6, não funciona da forma como vinha funcionando. Perde o ritmo e talvez o seu melhor momento nesse episódio 6 seja quando aparece uma coruja e um ônibus, ou melhor, um caminhão em miniatura. Quem não assistiu não sabe o que eu estou falando. Quando assistir vai poder comprovar ou não, se realmente eu estou com razão ou não. E aqueles que já assistiram sabem do que eu estou falando. Mas talvez seja o melhor momento de humor do próprio episódio. Outra questão também, nessa questão de humor, a ideia até dos jogadores de RPG, de live de RPG, que foram apresentados a nós e que estavam sendo bem colocados durante a trama, mas que tem um desfecho que não explorou todo o alívio cômico que eles tinham. E sobre alívio cômico, um grande equívoco também é transformar o personagem do Tony Dalton, que seria, ou melhor, estava arrumando para ser o novo marido da Eleanor Bishop, em que o transforma nesse episódio num alívio cômico que não funciona. Então, foram várias questões que, infelizmente, corroboraram para, de repente, esse último episódio não funcionar da forma como vinha. Obviamente, tem pontos positivos, sim. A ideia de, por exemplo, a relação da Kate Bishop com o Barton Clint, o Gavião Arqueiro, continua sendo muito bem desenvolvida, ainda convence, ainda é bem legal a gente poder ver a ideia da introdução do rei do crime, tirando ele daquele possível limbo que ele se encontrava ao término da parceria Disney, Marvel, Netflix, e reintroduzido ao universo Marvel, e com isso a gente agora tem um personagem de peso e um vilão de peso envolvido agora nessas produções, mas que aí gerou alguns comentários dos mais diversos, algumas pessoas inclusive questionando a forma como existe o combate dele com a Kate Bishop. Eu particularmente acho que a ideia do rei do crime devia ser colocada para nós como nesse momento da série, mais com uma figura estrategista, não do combate com o parkour. Que até se justifica também, porque o personagem, ele, de certa forma, foi o pivô para que o núcleo familiar da Kate meio que se fosse desestruturado. Então, é compreensível existir esse combate físico. Entretanto, a ideia de que muitas pessoas questionaram, até criticaram existir esse combate de uma pessoa tão despreparada na questão de habilidades e de treinamento com alguém que já é calejado na luta, lutou até contra o Demolidor e, como já se sabe, foi uma luta literalmente visceral. Mas eu entendo que naquele momento foi a forma que ela encontrou de poder lutar contra alguém e que se ela pegou aquele momento de sorte que até o bom e velho Doutor Destino, o Doutor Estranho, coloca para nós no Vingadores quando ele levanta o dedo para o Tony. É a probabilidade de 1 para 1000. A garra é essa que vai que é tua. Então ela consegue ter um bom desfecho na luta. Obviamente o fator sorte foi realmente um dos grandes fatores determinantes para ela conseguir, mas que foi interessante a gente ver isso. No final, eu diria que a série estava arrumando para uma série excelente. Com esse último episódio, eu diria que ela fica com uma série boa, não uma série ruim, ainda é muito boa, vale a pena assistir. Os atores estão muito bem na série, todos eles estão muito bem. Infelizmente, não sei se por questões de decisões de produtores, direção, o roteiro,
as flechas não atingiram o centro do alvo como estavam atingindo. Então, a gente fica aí na esperança que um episódio 2, ou melhor, uma temporada 2 do Gavião Arqueiro, venha fazer com que todas as flechas venham atingir o centro do alvo, como é o que eu esperava. Então, sem mais delongas, vida longa e próspera para vocês e até o próximo episódio. Tchau, pessoal!